Olá! Hoje falaremos sobre os impactos distributivos das políticas públicas no que concerne à tributação e transferências monetárias. Esse trabalho faz parte da disciplina de Economia do Setor Público, ministrada pelo professor Robert Iturrier Ávila, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Os discentes que participarão dessa apresentação são Fernanda Kropalski, Gabriel Fomer e Rafael Andreal. Durante o trabalho, os temas serão apresentados seguindo a ordem de introdução, metodologia, resultados, conclusão e referências. Para tratar desse assunto, iremos nos basear no estudo realizado pelo IPEA, na nota técnica número 89 da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais de ZOC, de agosto de 2020. Esse estudo ele visava avaliar os impactos distributivos das transferências públicas monetárias e da tributação direta no Brasil, por meio da POF, da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, referente ao período de 2017 e 2018. As contribuições sociais e econômicas podem favorecer ou entravar políticas distributivas. Nesse sentido, o enfrentamento da desigualdade social pode ocorrer via política tributária ou de gastos. Os gastos sociais normalmente permanecem constantes ao longo do tempo, porém a progressividade de tributos possui flutuações, ora em elevação, ora em declínio. Como exemplo, o contexto da pandemia de Covid-19, onde houve necessidade de aumento dos gastos públicos, principalmente com saúde, por conta de serviços essenciais prestados pelo Estado, trazendo uma mudança na percepção de despesas públicas e tributação. Os estudos indicam que na América Latina, com destaque no Brasil, as transferências monetárias públicas contribuem mais para a redução do índice de Gini do que os impostos. A POV evidencia claramente que a tributação direta no Brasil tem efeitos marginais na desigualdade. O estudo utiliza a base de dados da POF dividida em dois grandes grupos: os gastos com tributos diretos e os gastos sociais. Os gastos com tributos diretos são divididos em duas classificações: tributos incidentes sobre patrimônio, como IPVA e IPTU, tributos incidentes sobre a renda familiar, como INSS, IR e outras deduções, em que essas outras deduções incluem rendimentos que não os de trabalho, como transferência de renda, e que não se enquadram nem em INSS nem em IR. Os gastos sociais são divididos em cinco grandes grupos: em regimes previdenciários, como o RPPS, que é o Regime Previdenciário de Servidores Públicos Civis e Militares, e o RGPS, que é o regime do INSS. Já os auxílios são divididos em públicos e dúbios. Dúbios são os auxílios que podem ser tanto públicos quanto privados. Já a proteção do trabalho é referente ao seguro-desemprego. A assistência social inclui o Programa de Transferência de Renda, como Bolsa Família, e o BPC. E o fomento de pesquisa seriam as bolsas de pesquisas universitárias da CAPES e CNPq. A pesquisa irá utilizar o índice de Gini anterior e posterior à concessão dos benefícios e ao recolhimento dos impostos diretos, além de utilizar as contribuições marginais à desigualdade que captam o quão redistributivo é um benefício ou tributo. Assim, ele utiliza então os estágios da renda. Inicialmente, a renda primária, que são as rendas auferidas no mercado de trabalho, recebidas pelos membros da família. Posteriormente, são adicionados os benefícios, ou seja, as transferências monetárias públicas e auxílios mistos, chegando na renda inicial, a qual é descontado os impostos, ou seja, retirado os impostos diretos. Chegamos à renda disponível. O índice da soma das parcelas, em que uh, os tributos e os recebimentos são utilizados, são entendidos como parcela, sendo os tributos como parcela negativa. Agora que fomos introduzidos ao tema e à metodologia de análise da POP 2017 e 2018, eu vou apresentar para vocês os principais resultados empíricos dessa pesquisa. Começando pela estrutura de distribuição de renda e do consumo. Vamos apresentar um panorama detalhado das desigualdades no Brasil, apresentando alguns pontos centrais dentro dessa discussão. Nesse primeiro slide, a gente vai analisar a composição da renda total familiar. Para avaliar esses rendimentos, as camadas foram divididas em décimos de renda, sendo o primeiro décimo correspondente aos 10% mais pobres e os últimos aos 10% mais ricos. O que os dados da renda nos mostram é uma rentabilidade de profunda desigualdade. A renda média dos 10% mais pobres representa apenas 2,75% da renda dos mais ricos, como a gente pode analisar aqui nessa segunda coluna,
já que a renda média do primeiro décimo equivale a R$ 212,05, enquanto a do último décimo equivale a uma média de R$ 7.717,58. A composição da renda também reforça essa desigualdade, já que entre os mais pobres, mais da metade da renda vem de transferências públicas, como aposentadorias do RGPS, Bolsa Família e rendimentos não monetários. Já nos mais ricos, a renda é composta principalmente por aposentadorias do RPPS, rendimentos de capital e ganhos patrimoniais. Já em relação às despesas, vemos outro traço de desigualdade. Isso porque os 30% mais pobres ainda enfrentam um déficit orçamentário, ou seja, eles gastam mais do que eles ganham. No slide anterior, a gente viu qual é a renda média de cada um dos décimos. Aqui, nessa segunda coluna desse gráfico, a gente pode ver as despesas totais de cada décimo. Então, como a gente viu anteriormente, primeiro décimo tem uma renda média em torno de R$ 200, e aqui a gente pode ver que as despesas totais desse mesmo décimo equivalem a 318,51, ou seja, é um déficit ainda bem significativo, mesmo que já tenha melhorado muito em relação a POPs anteriores. Na composição dessas despesas também podemos observar grandes assimetrias. No décimo mais pobre, a porcentagem de despesa em consumo atinge mais de 90%, enquanto os mais ricos atingem em torno de 80%. Observando apenas em percentual, pode-se concluir que a diferença nem é tão grande, já que a gente está falando de 90 ou 80. Mas ao analisarmos esses números em valores, vemos a assimetria de forma muito mais clara. Isso porque o primeiro décimo tem uma despesa total de 318 e gasta cerca de R$ 302 em consumo, enquanto o último tem uma despesa total em torno de 5.773 e atinge em torno de R$ 4.000 desse total em despesa. Vemos grande diferença em relação à alimentação também, isso porque 25% das suas despesas totais, das despesas totais dos mais pobres, é em alimentação, e entre os mais ricos, essa porcentagem chega apenas a 10% das suas despesas totais. E outras despesas que não de consumo também tem grande diferença ali. 28% das despesas dos mais ricos é com despesas que não são de consumo, então poupança. E entre os mais pobres, esse percentual atinge apenas 5%. Nessa tabela, a gente vê como cada tipo de renda afeta a desigualdade no Brasil, medida pelo índice de Gini. Nessa análise, podemos destacar alguns pontos. O Bolsa Família ele é altamente progressivo, com coeficiente de concentração negativo e impacto real na redução da desigualdade. O mesmo vale para o RGPS, que também é progressivo, mesmo que com menos intensidade, porque depende da formalização no mercado de trabalho. Já o RPPS e rendimentos de capital, como lucros e variações patrimoniais, são fontes regressivas. Eles concentram-se nos mais ricos e aumentam a desigualdade. Partindo agora para os efeitos redistributivos das transferências monetárias públicas na desigualdade. Aqui, esse primeiro gráfico nos mostra como a renda média per capita cresce muito fortemente entre os décimos. O mais rico recebe quase 37 vezes mais do que o mais pobre. Também podemos destacar como a composição da renda muda completamente conforme avançando na distribuição. Vemos entre os mais pobres que a renda vem majoritariamente de transferências públicas, como Bolsa Família, o BPC e rendas não monetárias, como morar sem pagar aluguel. Já o Bolsa Família equivale a 14% da renda no primeiro décimo. E entre os mais ricos, a renda vem quase totalmente do mercado, especialmente do trabalho formal e da alta renda, aposentadorias do RPPS e rendimentos patrimoniais. Já nesse segundo gráfico, é possível visualizar de forma clara quais políticas reduzem a desigualdade e quais aumentam a concentração de renda.
Isso porque a gente pode comparar a distribuição da renda total de várias fontes específicas, como aposentadorias, Bolsa Família e rendas não monetárias entre diferentes grupos de renda. Aqui a gente pode ver que o Bolsa Família mostra um grau altíssimo de focalização. Aqui nesse penúltimo, hã, nesse penúltimo nessa penúltima coluna aqui, a gente pode ver 82% do total do Bolsa Família é recebido pelos 40% mais pobres. Em contrapartida, o RPPS, ele mostra o oposto. 73% dos seus valores vão para o 1% mais rico, revelando um efeito concentrador. O RGPS, ele está distribuído de forma mais intermediária, com alguma progressividade, mas ainda distante dos mais pobres. Outro ponto importante são as rendas não monetárias, como morar em casa própria, sem pagar aluguel ou produzir seu próprio alimento. Elas têm grande impacto nos mais pobres e são uma importante fonte redistributiva. Partindo agora para o índice de Gini, essa tabela mostra o impacto de diferentes fontes de renda no índice de Gini, agora focando na renda inicial, ou seja, antes da tributação direta. Aqui a gente pode ver que o RPPS mais uma vez se destaca negativamente, com um impacto regressivo claro. Ele representa só 5% da renda, mas sua contribuição para a desigualdade é muito maior. Já o RGPS, ele aparece como um importante fator de redistribuição, com um peso significativo e um efeito progressivo. E o Bolsa Família e o BPC, apesar de terem participação pequena na renda, são os mais progressivos. Como a gente pode ver ali, eles têm coeficientes negativos, então o que significa que se concentram quase exclusivamente entre os mais pobres. Por fim, a gente também tem a renda não monetária, tem o maior impacto redistributivo da tabela, o que mostra o potencial de políticas habitacionais e de apoio à produção local no combate à desigualdade. Agora analisaremos o papel distributivo do Estado e o sistema tributário. Já inicialmente, pelo gráfico, a gente consegue visualizar aqui o décimo da população de mais baixa renda possui, então, a carga tributária de 3,1% sobre a renda total familiar per capita. Em contrapartida, temos que o décimo mais rico tem 10,6% da sua renda total familiar per capita sendo utilizada para os tributos. No entanto, uma vez que a gente passa a observar algumas variáveis mais chaves, como imposto de renda, contribuição previdenciária, IPTU e IPVA, a gente consegue notar uma grande diferença e alguns pontos chaves a serem analisados. Ao passar para o próximo slide, analisamos então o IPVA, uma vez que, claro, em valores totais há uma grande diferença. No entanto, se analisarmos também pela renda per capita de cada família, também tem uma alta diferença. Por exemplo, o décimo mais rico já está em torno de 7.750 de renda per capita familiar. Em contrapartida, o décimo mais vulnerável, mais pobre, acaba estando em torno de 2.500, 3.000. Então, dessa forma, IPVA acaba pesando muito mais para as pessoas mais vulneráveis, para a população mais vulnerável, sendo então o equivalente a 41% dentro da carga tributária de 3,1% que é pago ao Estado, tributos diretos. Já o décimo mais rico apenas arca com 9% dentre os 10,6% de carga tributária que são pagos. Realmente um valor consideravelmente mais baixo. Porém, conforme iremos analisar mais para frente, já podemos verificar aqui a questão do imposto de renda, que o décimo mais pobre acaba não pagando. No entanto, isso também nos revela uma certa concentração de renda. No próximo slide, conseguimos ver agora, então, pelo lado do IPTU. O IPTU também acaba acontecendo o mesmo caso, porém numa escala até menor do que PVA, em que a carga do IPTU para a pessoa mais vulnerável, para a população mais vulnerável, acaba sendo 19% sobre o total do imposto pago de 3,1% dos tributos diretos. Já para o décimo mais rico, acaba sendo apenas de 7% dentro de todo o total. A gente consegue até notar, então, que não há bem uma progressividade dentre esses impostos diretos, tanto do IPTU como IPVA que a gente havia visualizado anteriormente.
que daí eles acabam tendo um caráter tanto quanto neutro no caso do IPTU, ou já no caso do IPVA, um caráter mais regressivo, que também verificaremos mais para frente. Aqui, então, verificando a questão da distribuição de renda, já olhando novamente, como havíamos comentado anteriormente, o imposto de renda, em que a gente consegue notar uma alta concentração, pois uma vez que 97% da contribuição que é arrecadada para o imposto de renda vem apenas do 30% mais rica da sociedade, demonstra, então, fica notoriamente a questão da alta concentração de renda no Brasil. Aqui agora passando então para outra variável que seria a contribuição previdenciária. Aqui, mais uma vez, a questão previdenciária não tem a contribuição previdenciária em questões diretas, impostos diretos, não tem um caráter tão redistributivo. No entanto, podemos verificar que 40% da população mais vulnerável de baixa renda e também o 1% mais rico não são não são grandes contribuintes da Previdência, quanto a população mais dos 30 seguintes até os 9% abaixo de 1%, que contribuem com 84% da Previdência no Brasil. Aqui já analisando mais uma questão, uma informação assim a mais, até para termos uma noção do porquê o valor do IPTU, e também veremos um pouco sobre IPVA, mas uma forma mais analítica do IPTU, porque a defasagem da alíquota para 1% pesa bem menos do que pesa para o 10º mais vulnerável de baixa renda, seria por causa do valor venal que atualmente é utilizado para o cálculo do IPTU. Então, as prefeituras acabam estimando ou subestimando o valor a alíquota pelo valor venal, ao contrário do que seria correto utilizar o valor do mercado. Agora, analisando a questão do IPVA, se seria então uma alíquota ideal, uma vez que ele acaba tendo um caráter muito regressivo, como vimos anteriormente, sendo muito mais pesado sobre a renda total per capita familiar do 10º mais pobre do que o 10º mais rico. Podemos levar muito na questão da população mais vulnerável, de baixa renda, necessitar muito do veículo, muitas vezes para trabalho, algo mais essencial, e de sobrevivência, na questão assim, de manter o seu dia a dia, do que muito da questão do 1% mais rico, que muitas vezes utiliza mais como um bem luxuoso, algo para passeio, e não tem grande impacto na diária para manter a sua renda familiar. Agora verificaremos o índice de Gini. Para quem não sabe, o índice de Gini a gente mede de 0 a 1, sendo 0 a menor desigualdade possível e 1 representando a maior desigualdade. Nesse critério, analisaremos da renda monetária inicial, e a partir da renda monetária inicial, com uma tributação direta, ela consegue aliviar ou diminuir a desigualdade, levando a renda monetária disponível, que seria o final. Então, ao analisarmos algumas variáveis chaves, como havíamos vendo anteriormente, vemos que, novamente, as contas previdenciárias, elas possuem um caráter neutro, então não é algo muito que consegue impactar na redistribuição de renda para essa política fiscal, mas já no imposto de renda, ele tem um grande peso, então sendo progressivo, também como vimos anteriormente, que já demonstra alta concentração de renda no Brasil. No entanto, ele ainda podemos até notar que ele não possui talvez o peso que poderia ter. Já o IPTU já tem um caráter mais neutro, sua contribuição marginal, e o IPVA um caráter então regressivo. Dessa forma, então, no final acabam sendo entre a diferença da renda monetária inicial de 0,5653, do coeficiente de concentração, ela acaba diminuindo apenas 2,1%, uma diminuição sutil, frente então ao impacto das tributações, o que acaba se tornando tão ineficiente, até por causa do imposto de renda sozinho, ele acaba tendo seu impacto reduzido graças ao IPTU e IPVA, que não estão demonstrando a realidade, estão impactando a realidade do jeito que deveriam. Aqui já olhando mais para a questão dos efeitos redistributivos, transferências e dos tributos diretos, então temos que a renda disponível, ela advém da renda primária disponível, que vem de salários, lucros, aluguéis, e ela soma também com a transferência pública, então que vem de aposentadorias, RGPS, RPPS, Bolsa Família, BPC, então que soma muitas vezes, a gente tem o principal, por exemplo, transferência pública, a Bolsa Família amplamente conhecida aqui no Brasil,
acaba somando muito a renda de famílias mais vulneráveis, né, contemplando os salários, que muitas vezes são bem baixos, e também temos então, a tributação, os tributos diretos, que acabam reduzindo, então, a renda disponível, como IPVA, IPTU, imposto de renda e outras contribuições previdenciárias que vimos anteriormente. Dessa forma, analisando então a decomposição da renda disponível, temos que então pela renda primária monetária, aqui analisaríamos principalmente as questões, os fatores de transferência, como anteriormente analisamos tributos diretos, não levaremos eles tão em conta, mas veremos que terá um peso maior sobre o coeficiente de concentração. Por exemplo, o regime próprio de previdência social, ele acaba tendo um peso muito grande na contribuição marginal, porém de forma a aumentar a desigualdade, então não sendo uma variável tão chave para conseguirmos alcançar a redistribuição de renda, uma política sólida de redistribuição de renda. Já o regime geral de previdência social, ele já acaba, mas ainda assim o impacto dele é muito menor do que o regime próprio, tanto que poderíamos somar aqui a Bolsa Família, o impacto da Bolsa Família e do regime geral, para conseguirmos, então, neutralizar o regime, a contribuição marginal de aumento à desigualdade da renda contra o regime próprio. Isso, considerando, então, o BPC também contribui para auxiliar na redução da desigualdade. Mesmo assim, no final, acabamos tendo apenas 8,98%. Comparando a renda primária monetária inicial de 0,5756 e no final a renda total disponível, a diferença não é tão grande. Agora, analisando então de forma mais direta o regime geral e o regime próprio de previdência social, vemos que o regime próprio ele tem o valor da aposentadoria baseado na idade, tempo de contribuição ou invalidez, e muitas vezes o teto dele seria o próprio INSS. Então, não chega a valores muito astronômicos, ao contrário do regime próprio, como veremos. Dessa forma, o regime geral acaba muito beneficiando a classe média baixa, que, enfim, por muito tempo de contribuição, por estar ali, acabam tendo esse direito e que ajudam eles a... e que auxilia no final da vida, assim, curto prazo, a ter uma vida tranquila, mas, novamente, acaba também muitas vezes levando ao déficit do governo. Já o regime próprio, o valor da aposentadoria algumas vezes pode chegar até 100% do último salário, então alguns servidores públicos acabam se aposentando com um valor que ultrapassa o teto do INSS e acaba gerando muita concentração de riqueza, como vimos no índice de Gini anteriormente. Aqui podemos verificar que mesmo com as transferências monetárias e impostos diretos, não é possível ter a enorme desigualdade de renda primária em que os 10% se apropriam. Até verificando aqui a renda monetária da primária até a renda monetária disponível, temos que fiquem ainda assim um alto valor de 44,2%. E mesmo quando consideramos a renda total, que seria já com a intervenção do governo renda disponível, ainda assim a parcela dos 10% mais ricos se apropriam de 41,6% da renda, mesmo com todas as contribuições da política fiscal, tanto de transferência quanto de tributação direta, não sendo tão eficaz como vimos anteriormente, muito do impacto dela, por algumas defasagens, acaba sendo bem minimizado e não tendo grande impacto na diminuição da desigualdade. Dessa forma, isso nos leva a algumas considerações em que o Covid-19 ele acabou escancarando a necessidade de um Estado mais redistributivo com tributação mais progressiva, e com isso temos a discussão de que os efeitos das transferências públicas são importantes e são mitigados por sua abrangência com a Bolsa Família e BPC. O regime geral e o regime próprio de previdência social possuem pesos diferentes e são grandezas as quais trazem efeitos diferentes na retribuição. Muitas vezes o regime próprio, né, conforme vimos, trazendo um peso de concentração e perpetuação da desigualdade. O imposto de renda da pessoa física possui um espaço ainda maior para ser incrementado, trazendo maiores ganhos distributivos, e ele também nos demonstra, deixa bem claro a alta concentração de renda no Brasil, e o IPVA e IPTU devem ser revistos, uma vez que atuam de forma neutra ou regressiva para a distribuição de renda no Brasil. E com isso, chegamos ao final. Algumas referências do nosso trabalho seriam o artigo dos impactos retributivos das transferências públicas monetárias e da tributação direta, como também o texto do IPTU progressivo, um instrumento subutilizado, que foi utilizado para trazer sobre a questão do valor venal, e também sobre a questão das previdências e suas diferenças intrínsecas, conforme vimos, tanto podem auxiliar
uma vez que utilizadas de forma geral, dando pelo menos o direito básico para cada um, ou se não podem perpetuar e elitizar ainda mais a questão da diferença de renda familiar entre a população brasileira.